Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. E eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, pessoas que colaboram com esse podcast. Queria agradecer a Dil Esportes, protetores bucais, a Isaliner, alinhadores ortodônticos, a Medens, implantes do Brasil, a Odontoways, software de gestão e odontologia, Odontopartners, cursos de especialização em harmonização orofacial e a Excellence, representante da Biatlante. E especialmente a editora Napoleão, que está dando pra gente aqui, para qualquer um que assistir o Alma de Dentista, um cupom ALMA15. Basta você ir até o site da editora Napoleão, colocar esse cupom e vai ganhar 15% de desconto. Pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Alma de Dentista. Estou aqui com a Michele Manfroy, Alisson Fonseca, Maristela Loba, Teca, para a gente conversar mais um pouco sobre alguns temas que fazem parte do nosso dia a dia do profissional e que são tão importantes para a gente abrir o pensamento, a gente conseguir entender mais o mercado que a gente está inserido, né, o mercado odontológico, o mercado social, e eu estudo muito, viu, Alisson? Estudo muito antropologia do consumo. Eu falo que o marketing, você não estuda, muita gente fala de venda, mas na verdade você tem que entender o consumo, porque a venda não existe, o que existe é consumo, né? Então, por que as pessoas consomem, o que elas consomem, de que maneira elas consomem, e o tema que eu trouxe para esse próximo episódio é exatamente sobre isso. Quais os parâmetros a serem considerados no planejamento estético, não vamos falar só de harmonização, né? No planejamento estético de uma pessoa, em que a gente se parametriza, porque nós seguimos o que o paciente, na função de cliente, né? Na função de cliente, porque ele está consumindo, ele dita, a gente segue o que ele dita, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal. Ou nós seguimos outros parâmetros mais técnicos, ou nós seguimos, como a Michele vai falar, a intenção de imagem relacionada a temperamentos. Como é que a gente consegue fechar esse diagnóstico, né, com essa relação humana tão forte que a estética traz para as pessoas socialmente e com ela mesma, para a gente conseguir dar um planejamento adequado para isso? Pode falar. Não, eu não posso começar falando. Porque eu vou ficar falando 3 dias, que o meu curso é basicamente eu acho muito complicado. Acho que a gente tem muitos parâmetros. Não existe um parâmetro, existe todos os parâmetros, né? A gente precisa entender como funcionam todos os parâmetros. E a começar da estética ser muito relativa, né? Acho que eu me lembro, eu na graduação... Como beleza, né? A beleza é relativa, né? O belo é um conceito. Totalmente. Né? Mas existe uma maneira também de entender como é que ele funciona. Atratividade, neotonia. A gente tem vários conceitos para entender por que o belo é belo e por que o jovem é belo. Né? Porque são questões... assim, de atração, de como o cérebro percebe isso. E eu sempre falo nas minhas aulas, somos bichos, não podemos esquecer disso. Né, gente? O nosso cérebro reptiliano funciona sem que a gente tenha domínio dele, né? Então, quando a gente estuda como é que essas coisas acontecem, a gente entende por que as pessoas têm essa busca. Mas isso me lembra um pouquinho de quando eu estava no consultório, revista Caras, contigo, na sala de espera, e o paciente abria aquela revista e chegava com a foto da Giovanna Antonelli e falava, eu quero esse sorriso. E é assim, na ROF hoje. Eu quero esse ângulo de mandíbula. Então, como satisfazer essa vontade do paciente? Porque, na verdade, ele não quer aquele dente da Giovanna Antonelli.
Ele quer Aquela reação. aquela emoção que aquele sorriso Certo. causa nele. Que é o que eu falo, quando a pessoa chega e fala, eu quero o lábio da Angelina Jolie, a pergunta que eu faço imediatamente é, o que este lábio te traz de sensação? Eu mudo a pergunta. Ela está ditando um procedimento, mas na verdade o que ela quer é uma. É a emoção, que ela daquele- sente ao ver o lábio da Angelina Jolie naquele rosto. Que ela pode ter isso Dentro do olhar dela. no olhar. Daqui a pouco, essa emoção que ela está me pedindo, que aquele lábio proporciona, está na sobrancelha. E não é no lábio que eu tenho que mexer, é na sobrancelha. Sim. Como é que é, Alisson? Eu acho que os dois caminhos isolados são perigosos. Seguir só o que o paciente quer, seguir só o que eu tenho de conhecimento. Acho que o primeiro passo é acolher o seu paciente, entender com clareza o momento de vida dele, quais são as motivações para chegar a procurar um tratamento de harmonização, as expectativas, o que ele já leu sobre o assunto, o que ele tem de expectativa de resultado, para ter uma conversa muito clara, não ter nenhuma falha de comunicação. E Só alinhar esse adendo, desejo do Esse paciente. que você falou de já ler é uma coisa que eu coloco muito para todo mundo, desde a primeira vez que eu li isso do Christian Grunhus, que é um cara que fala assim, em serviços, 3 coisas interessam você saber do seu consumidor. Primeiro, as necessidades específicas, né? Que a gente tem como queixa principal. Mas essa necessidade específica é um pouco mais abrangente, né? No caso, assim, quero terminar rápido, quero para isso, né? A segunda coisa são as experiências anteriores. Sim. O que ele já passou dessa situação. E a terceira, eu acho essa a mais importante nos dias atuais, pelo excesso de informação, que é as informações prévias que ele tem sobre aquele assunto. Porque o Christian diz que essas 3 coisas interferem na percepção de qualidade. Sim. Então, uma qualidade, a pré-qualidade já está na cabeça do consumidor, antes de você fazer qualquer coisa. Por isso vai interferir. Então, é muito legal você citar isso. Quer dizer, quais informações ele tem? Os pacientes, eles têm acesso muito rápido e fácil à informação, mas não têm conhecimento para filtrar aquilo. Então, eles criam expectativas, por muitas vezes, irreais. E se eu não tenho entendimento dessa expectativa irreal, vai virar aquele paciente que casa com o consultório. Todo dia você chega e está na recepção te esperando para reclamar, porque ele fez um investimento, e o investimento que ele fez, o resultado ainda não aconteceu, ainda não chegou. Então, não pode ter uma falha de comunicação desde o começo. Provavelmente aquele resultado não vai chegar. Não vai né? chegar, Não vai Então, chegar. entender a expectativa é tão importante quanto entender a queixa, o desejo, né? Para que a gente não tenha um problema lá no futuro. E, a partir desse entendimento, avaliar o paciente, adequando a necessidade dele e o que você pode, de fato, entregar, oferecer. Eu acho que é difícil essa relação paciente-profissional e por isso a gente precisa gostar de gente, porque Sim, a gente tem que perfeito. ouvir bem mais do que falar. Ouvir nesse mais. momento, né? É engraçado, né? Todo É. profissional, ele tem uma mania assim. Ele olha a possibilidade de um implante. E a partir do momento que ele olha a possibilidade de implante, ele quer vender falando 30 minutos sobre implante Isso. e escuta muito pouco. Escuta muito pouco. Então a gente Né? tem que se colocar no papel de escutar, porque muitas vezes o que o paciente tem de experiência prévia varia com a idade. Imagina uma menina de 18 anos, o que ela tem de experiência prévia no assunto estética. que ela está buscando, em estética, por exemplo. É diferente de uma pessoa de 60 anos, que já passou por vários profissionais, que já fez procedimentos que ela, inclusive, nem lembra que fez. Uhum. Então, você conhecer realmente o paciente, ver que nível de informação ele tem de expectativa e tornar aquela expectativa real e deixar uma conversa muito clara, isso demanda tempo, porque a relação de confiança se estabelece com o tempo. Só que tempo hoje é moeda, né? Exato. Então, se eu estou doando o meu tempo para o meu paciente, eu preciso também ter uma troca, né? Custa aquele tempo para mim. Então, Uhum. muitas pessoas não investem esse tempo no planejamento, no conhecimento do paciente, no entendimento da queixa principal. Como é que é a tua consulta? Como é que você conversa? Você dedica quanto tempo? Fala, Eu pessoal, dedico, assim, só- em média, 1h30 de primeira consulta. Né? Dentro dessa primeira consulta, eu ouço bem mais do que falo. Né? E eu tento realmente, depois que eu entendo o que o paciente quer, porque a gente tem que pensar não naquilo que o paciente está falando, mas no que está Exato, por como ela falou, trás. o que tá por É. trás Eu do que chamo ele tá isso de pedindo. agenda oculta, né? Qual que é a Uhum. agenda oculta do Legal. paciente? O que realmente está por trás daquilo que ele está pedindo? Que você colocou muito bem, Michele. Muitas vezes ele quer a sensação do sorriso da artista ou do artista, mas ele quer a vida do artista. Uhum. Ele quer a conta corrente que o artista tem, É outra- todas aquelas Sim. A possibilidades. harmonização orofacial ainda não faz isso, Não, né? ainda não, É. né?
Mas a gente tem essa informação na sociedade, ou seja, se você é bonito e bem-sucedido, você vai ter mais oportunidades. E, na verdade, o paciente busca isso. Sim. A Esse oportunidade. bem-estar está relacionado com isso, né? Então, e existem expectativas muito reais. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há um tempo atrás. A gente dava um curso, fomos até a Salvador dar um curso, e teve uma senhora, ela devia estar mais ou menos assim na faixa de uns 68 anos, né? E ela foi no curso, fez vários procedimentos, ela pagou só o custo. Nós fizemos as fotos, ela assinou um termo de consentimento livre e esclarecido. 30 dias depois, ela entrou com um processo contra a escola, querendo o dinheiro dela de volta, porque a expectativa dela não havia Não sido foi atendida. atendida. E estava no processo dizendo que ela tinha expectativa de ter a face da Gisele Bündchen. Tinha exatamente isso escrito no processo. Nossa, eu queria ver a cara do juiz sobre isso, né? Pois Do é, mas julgamento. como era em outra cidade, ir fazer as audiências em outra cidade pra gente ficaria muito mais caro do que devolver o dinheiro da senhora. E ela teve o dinheiro dela de volta. Então, Você existem tem dois. foto dela hoje em dia para saber se ela... Provavelmente ela ainda não chegou na chegou lá. expectativa dela. Mas isso chama atenção pra gente duas questões, né? Primeiro, a má fé, obviamente, né? E segundo, a expectativa do paciente. Porque tem paciente que não vai chegar nesse extremo, mas realmente vai ficar buscando algo que não existe, que não é possível fazer. Isso não só na ROF, mas também na odontologia como um todo. Isso eu lembro da graduação ainda, quando se falava assim, estética. Não é o termo que a gente utiliza, né? Uhum. Porque ele é muito amplo, muito complexo, né? E a gente tem um advogado de porta de consultório, né? Que se Sim. abusa disso Sim. de uma maneira fantástica, né? Então é muito cuidado. Mas agora, dentro desse tema, tu falou assim do tipo de paciente, a gente está falando desse paciente que busca. E o paciente que não busca por medo do que ele vê na rede social? Sim. Que ele acha que quando ele fizer a toxina botulínica, ele vai ficar com aquela cara, com o lábio preenchido. Balão, como né? o Alisson falou. Com uma paciente toxina, ele balão. vai ter toda aquela transformação. Também é um paciente que se torna alvo, assim, de como acolher esse paciente para ele entender que a harmonização pode ser algo saudável, gostoso de viver, né? Vocês têm caso de chegar, me veio na cabeça agora, parente para dar um pitaco, ou marido, fala assim, não, eu queria que ali fosse... Tem essas? Já teve? Mas Essa? eu tenho É muito. verdade? Tem casos, por Então, exemplo, quer que dizer, além do paciente, você tem que ver a expectativa do companheiro, da Sim. companheira. isso já acontece muito na Muito. odontologia Na odontologia, tradicional, né? muito. Assim, então você põe o sorriso, fica bonito, o paciente gosta, Vai né? pra cá. Vai pra casa, Aham. a esposa fala, não gostei, tá É. muito artificial, ou não gostei, não combinou com você. Aí o paciente volta na sessão seguinte dizendo, ó, vamos Não ter que gostei. trocar. Minha esposa não Não gostou, gostou. e eu também não gostei. Se ela não gostou, eu também não É, gostei. Muda. Como eu fiz muita É. prótese, né, na minha A vida Michelle toda. até interessante, a Michelle ela fez Sou protética, só protética e protética bucomaxilo. Fazia a mesma recuperação. Legal. né, Legal. casos Mas bem na legais. prótese, na dentadura, eu lembro que na sessão de prova de dentes, eu sempre dizia, traga o companheiro. Companheiro, Sim, companheiro, sim, filho, sim. pai, Mesmo. a pessoa que filho, importa pra ti, traga nesta A consulta. pessoa que pode dar um pitaco. Eu sempre, e funcionava muito bem. Me solucionava muitos problemas antes de finalizar a dentadura. Sim. Uma Isso é outra bom, coisa que eu acho Alisson. importante também, tipo, pensar nesse processo de diagnóstico, construção do planejamento, sentir se o paciente ele está aberto ao seu diagnóstico. Porque tem pacientes que ficam extremamente ofendidos se você dá o diagnóstico de uma necessidade que não era o que ele estava pensando. Perfeito. Uhum. Opa, Isso é perfeito. muito Então tem que engraçado. sentir. Porque senão quando o me- paciente fica achando que você é um vendedor querendo empurrar Sim. alguma coisa, ele tem essa sensação. Quando me contrato em consultoria, eu falo, você está aberto para ouvir o que você não quer? É, Tipo, que trabalhar com o seu pai, por exemplo, não dá certo? E você está preparado para administrar essa situação? Né? Ou com aquela funcionária que você tem há 30 anos, que você acha, nossa, eu tenho maior confiança, é o que está complicado na sua recepção? Você está preparado para ouvir o que você não quer? Né? Isso é uma coisa que faz parte da relação, né, de profissional ao Sim. paciente para ter essa confiança. A base é a confiança, né? Sim. A maioria, todos os clientes leigos não sabem o que vai ser entregue. Nossa venda é uma venda que acontece antes da entrega. É. No difícil tem que confiar, é uma coisa séria. exatamente. E o que vocês acham dessa coisa assim, lógico, Alisson, professor, Teca, professora, Michelle, professor, vocês assim têm uma certa, geram para a sociedade, até por um Instagram, todo mundo que vai ser indicado para vocês de alguma maneira é indicado hoje em dia
passa pelo Instagram, vê a autoridade que vocês têm em relação a isso e já cria nessa pessoa uma expectativa muito alta. Vou contar uma história aqui de um paciente uma vez, sou protesista, implantodontista, né? E uma paciente chegou e falou, nossa, eu fui indicada pela fulana, tal, não sei o quê. Eu falei, que legal, o que ela falou? Eu falei, que você é um artista. Cara, eu tinha feito uma troca de restauração, quase 3, cara, que tava amarelo ovo na boca dela e pus uma restauração, vamos dizer, medíocre, sabe? Isso ficou da cor do dente dela, e para ela aquilo foi uma coisa que para ela mudou, né? Ela ficou com aquele tanto tempo, ela mudou e ela me chamou de artista. Quando a paciente abriu a boca, eu falei, quase se acredita em reencarnação, né? Porque assim, vai ter que nascer de novo. Tudo, essa coisa de vocês serem referência de autoridade na hora de gerar uma expectativa de tratamento é pesada, né? Eu acho que quando a gente se propõe a ser professor, né, a gente tem um pouco essa missão de mastigar aquilo que a gente estuda na ciência e vive na clínica para o aluno e também para o paciente. A gente termina sendo muito didático com o paciente. Uhum. Então já está implícito, acredito, quem é professor responsável, porque tem muitos que não são, né? Mas quem é professor responsável já está implícito que existe uma responsabilidade muito grande no conteúdo que se passa para os colegas e também no conteúdo que se passa para o paciente. Então, não acho que seja um desafio. É uma vantagem, inclusive. Tem paciente que reclama que a gente não tem agenda, muitas vezes, não está sempre no consultório. Mas nós estamos sempre estudando e refletindo sobre aquele procedimento que costumamos fazer no consultório, mesmo que a gente ainda esteja pouco tempo lá. Eu vejo dessa forma, né? E o paciente valoriza muito, porque é relação de confiança. E ele sente, por mais que a gente tem muita comunicação que não é falada, né? Então, o paciente sente, ele percebe que existe ali realmente uma consistência de planejamento, uma consistência de atendimento, uma consistência de análise. É uma jornada consistente. E ser professor, na minha opinião, ajuda isso. Porque você é obrigado a estudar, você é obrigado a avaliar. A cobrança é maior, né? A dedicação tem que ser maior. Sim, tem uma cobrança do aluno, Né? até, né? Vocês Também, não podem errar, né? sim. Dizer, o professor não é. E aí tem essa parte ruim também. Isso que Porque é. a gente é ser humano, a gente erra, né? E a gente até tem que passar essa noção também para os alunos, da humildade. Sim. Existe uma... Quando você é humilde, você é capaz de aprender, de absorver de outros aprender a conhecimentos, intercorrência. né? Aprender a lidar com a intercorrência, porque ela vai acontecer. Acontece às vezes com quem sem erro. faz. Exatamente. Quem faz, o Com quem famoso faz. acontece com quem faz. Mas as pessoas criam uma expectativa que interfere ali na qualidade real que vai ser entregue ao consumidor, né? Agora eu me lembrei de uma situação. Eu fiquei bastante tempo sem fazer procedimento e no meio do ano resolvi fazer tudo no mesmo dia, porque eu estava naquela ansiedade. E daí eu estava muito esperançosa, porque, 2 anos ali parado, sem poder fazer meu botox, minhas coisas. E eu tive uma intercorrência, né? Eu virei um rostinho de avatar e mandei uma foto para ele. E ele falou, tá péssimo. Né? Ela mandou a foto, foi sincera. Ela falou assim, nossa, agora tô ficando mais bonita. Eu falei, ainda não. Você mandou ainda não. Daí eu me Pode lembrei ser daquela que desiste, né? interferência Por enquanto do tá bom. externo, sabe? Sim. E aquilo mexeu tanto comigo, assim, eu sabendo que era uma intercorrência, que ela tinha solução, que ela era transitória, que estava tudo certo e que no Mesmo final assim. eu iria ficar bem. Mesmo assim, a voz dele interferiu em mim, emocionalmente, né? Então, a gente falou do externo e eu me lembrei muito dessa cena agora. Tô Como falando. é importante a gente ser paciente também, né? Sim. Porque a Muito, gente, quando é paciente, a muito, gente é paciente. Quando a gente é aluno, a gente é aluno. Exatamente. Não é? A gente parece que incorpora, Muito você bom. esquece tudo aquilo que você Faz uma sabe. toxina, verdade. daqui a pouco sobe essa sobrancelha e tu pensa, vai ficar assim. Tu sabe que não vai ficar assim. Exatamente. Mas aqueles sofre, né? 2 dias que elas fazem assim, tu pensa, ai meu Deus. É. Passa um segundo, você fala, ixi, se fica. Isso tem solução. Eu acho que disso fica a lição de, no momento de intercorrência, acolher o paciente. Acolheu, parceiro. Acima de tudo, acolher É. o paciente. Porque ele já está ali, né? Frustrado, que aconteceu algo, inseguro. Acolher o paciente. É o primeiro e mais importante passo. Né? Vocês, vou entrar num tema até mais assim, de negócio mesmo. A expectativa hoje financeira das pessoas que vão buscar o tratamento. Como é que ela está? Eles estão cientes de quanto eles vão investir? Como eles se chocam? Seus pacientes se chocam com preços ou não? Ou eles já estão já entenderam quanto que é o preço, né? Não digo valor, porque eu separo o preço de valor, né? Valor é percepção,
que é o que a Mari colocou muito bem aqui, até que falou, nossa comunicação muito não é falada. Na verdade, 83% do Euron Kogan não é falada mesmo, né? A percepção visual ela é enorme, por isso a aparência do consultório, a forma de atender a recepcionista, tudo aquilo que faz parte da experiência que o cliente vai ter. Mas eles estão preparados hoje para essa precificação real? Eu acho que tem mudado o perfil do paciente, né? Com esse acesso rápido e fácil à informação, eles sabem o preço. Eles sabem Eles até já o sabem. custo. Hoje em dia eles têm acesso ao custo. Sabem. Isso vocês Não se têm, assustam tanto mais. Tá. Ainda tem pacientes que se assustam, mas eu acho Sim. que tem mudado o perfil. Eu acho que tem ainda aquele paciente que sabe o preço do produto, né, o valor, Sim. vamos dizer, do procedimento que ele vai fazer, mas ele está disposto a pagar bem mais porque ele compra a experiência. Ele compra o resultado associado Sim. àquilo, A à pessoa que vai segurança fazer, também. vamos Sim, dizer sim. assim. Né? É. Então, eu acho que trabalhar essa parte é muito importante. Por isso que nós não vendemos procedimentos nem produtos, nós vendemos o serviço do cuidado. Aí tem uma história para contar bem interessante. Teve um paciente que ligou no consultório e falou com a minha secretária querendo agendar um lip lift, uma cirurgia de levantamento de lábio comigo. Eu procurei a doutora Maristela, eu vi que ela é professora na área de Hoff, eu quero fazer um lip lift. Ou seja, ele já veio com o diagnóstico, né? Já veio E a minha Isso é muito secretária orientou e disse, olha, a doutora não faz procedimento assim, ela precisa realmente consultar, ver qual é a necessidade, solicitar exames, etc. O paciente marcou a consulta e, obviamente, ele não tinha necessidade de lip lift. Né? Ele se autodiagnosticou no Google, etc. Já tinha passado por outros É isso que eu profissionais também. É Exato. uma coisa do produto, né? Pegou uma Isso que régua e é olha, isso que eu com quero. 13 milímetros vou fazer um lip No lift. fim, ele tinha uma queixa realmente relacionada ao lábio, uma queixa relacionada ao sorriso, que foi solucionada com cirurgia plástica gengival e cirurgia labial interna, não externa. Fantástico. E no percurso, né, do tratamento, eu pude fazê-lo entender, né, eu pude realmente conversar muito com ele didaticamente, que o paciente tem uma noção do que incomoda, mas quem dá o diagnóstico é o profissional da saúde, porque ele estuda para isso. Nesse caso até, Teca, não cobrar a consulta, você já começa desvalorizando o próprio planejamento todo do Tem que caso, cobrar né? consulta, sim. Não Inviabilizando essa possibilidade dessa inviabilizando atenção. essa atenção né? que você está A dando. consulta tempo. é a alma, né? Sim. De você colocar já isso para a pessoa que o mais importante que ela está tendo é o planejamento. E olha que Exatamente. interessante, como tu saberia dar esse diagnóstico se tivesse saído da graduação e ido direto para a Sim. especialidade Sim. de Hoff? Sem Seria muito periodontia. difícil. Muito complicado. Difícil. Então, eu, por exemplo, passei um tempo conversando com um paciente, era um paciente novo, 23 anos de idade, já tinha feito prótese de ângulo de mandíbula de mento, já tinha passado por vários profissionais, então é aquele paciente que é poliprocedimento, né? A gente chama um paciente carente nesse sentido, e ele vai estar sempre na sala de espera Sempre. buscando novos procedimentos, se ele não tiver quem acolha e quem diga, você é bonito, você não precisa disso tudo. Vamos trabalhar essa parte sua. A gente é um pouco psicólogo Sim. também, não querendo Eu acho tomar, né, muito, a área eu dos acho muito. psicólogos, Não, mas não. A como gente não é relação de clínico, mas é confiança. A psicologia não é uma área Sim. do psicólogo, né? Faz parte do relacionamento humano, tem que entender, né, um pouco. Eu tive na graduação um ano de psicologia das relações humanas. Na minha graduação teve, hoje eu sei que já não Legal, tem não. mais. Pena. Eu olho para que naquela época eu achava um saco. Como Não tinha muitas maturidade, vezes, né, não tinha pra maturidade, valorizar. nem entendia por que daquilo. Hoje, a minha área de atuação praticamente é estudar, né, isso, mas o que eu vejo, assim, dessa questão toda de estética, assim, né, que é o início do nosso papo, é que a gente não tem como trabalhar com estética se a gente não entender toda a evolução dessa estética da beleza. Tu falou tendência de consumo, né, do mercado que tu trazes. Toda a nossa estética está baseada nisso. A gente já usou sobrancelha bem fininha, hoje tá usando grossa, daqui a pouco ela volta para fininha. E como que a gente olha, e daí eu pergunto para vocês que estão na área de atuação, é desse paciente de 23 ou de 18 anos que vem buscar uma solução estética. A gente também não pode menosprezar. Sim. E aí vou contar uma outra história também de consultório, paciente. Uma mãe veio com uma adolescente de 15 anos e disse assim, olha, eu tô com um problema com a minha filha, que ela, na escola, disseram a ela que o lábio dela é murcho.
E ela tá retraída, né, psicologicamente. Eu não sei o que eu faço. Eu sei que é cedo para abordar com qualquer procedimento, mas eu não sei o que fazer. Ela não desce para jantar com a gente, ela tá sempre muito no quarto e tal. Trouxe a menina para eu ver, né? E aí eu conversei com ela, falei, que lábio lindo, que desenhado, etc e tal. E no fim, eu fiz uma hidratação labial com uma mescla que não é reticulada, não vai deixar, né, resíduos de ácido hialurônico pela idade dela, mas eu abordei ela. E isso mudou totalmente o comportamento dela. Então, a partir do momento que o lábio deu um bumpzinho, né, ela passou a se gostar mais, e aí desceu para jantar, e aí trouxe uma amiga da escola, então mudou um pouco o comportamento. Por isso que eu sempre falo para os alunos, a ROF, ela não é sobre etarismo, sobre rejuvenescimento, ela é você tratar o paciente como um todo, e é mais uma ferramenta que você tem para ajudar aqueles pacientes, independente da idade, independente, né, mas de acordo com a motivação do paciente, com a queixa principal do paciente, ajá-lo a estar bem consigo. Gostar do espelho, né? Sim. Toda imagem bem, gera à uma vontade. emoção, toda emoção, uma atitude, um comportamento. Que é Sim. isso aí, a gente dá uma entrega mínima para que ela se Motive, né? reveja, se reenxergue no espelho. E a mãe me agradeceu muito, falou, ai, poxa, que maravilha, que coisa, eu vi que você teve responsabilidade, né, não foi vendas pura e simples, mas foi o cuidado com o paciente, comigo como mãe, que também fico desespero, eu também sou mãe, né, de uma adolescente, eu sei o que aquela mãe estava passando, a gente tem que ter essa flexibilidade, não pode ter dogmas estanques, né. E é essa responsabilidade que a gente quer, né, para odontologia, para todo mundo. Esse livro fala disso. Aliás, se eu vou deixar o seu aqui, não tinha te Muito obrigado. presenteado. A Teca participou É. lindamente Lindo dele. livro, lindíssimo. E é sobre isso, né? A gente ter essa responsabilidade de cuidar das pessoas, cuidar do todo dessa pessoa, da É o que dá complexidade, sentido à nossa né? profissão, né? É o que dá sentido, né? O ser humano é complexo, é cheio de nuances, é cheio de neuras, e a gente precisa, e a estética, né? A beleza, socialmente, é uma das coisas que mais interfere na própria autoestima, que vai levar a pessoa a se ficar insegura, não ter, né? Não se colocar socialmente, não alcançar seus objetivos, porque ela não se sente bem, não é nem o outro, né? Principalmente ela não se sente bem. Obrigado, gente. Esse foi o segundo papo aqui que nós tivemos com essa turma aqui, fera. Visões diferentes, formações diferentes, que é isso que a gente quer, levar o máximo de informação para vocês, para que vocês façam o pensar de vocês, né? A gente não está aqui em nenhum momento para ditar regra, ditar verdade, né? Ser arautos da verdade, não é essa a intenção do Alma de Dentista, é provocar mesmo o pensar, provocar o pensamento para que cada um de vocês coloquem um pensar dentro de vocês e formem a alma de dentista que a gente tanto quer. Valeu! E aí, curtiram o episódio de hoje? Então, deixa seu like na nossa página do YouTube, se inscreva na página, liga lá o sininho para te avisar e até o próximo episódio. Pessoal, e também vocês podem participar do Alma do Dentista de uma outra maneira, ajudando a gente a manter esse programa no ar e também ajudando a Por um Sorriso, a ONG do Felipe Rossi. Vocês podem ajudar através do crowdfunding que está aí na tela de vocês. Com R$40, 50% vai para Por um Sorriso e a gente mantém o programa no ar.